Fala aí, negado, beleza? Gravei o vídeo aqui da parte de física 1, aí deu problema, tô regravando, infelizmente. Física 1 é a parte primordial da física. A gente vai estudar aquela aula de grandeza, medidas físicas, como é que faz uma observação, né? Não como é que faz moldes, como é que é um método de física. E a gente vai estudar os movimentos e tudo mais. A parte primordial da física, que é o pilar. O que é física? Física é a natureza, é o estudo da natureza. Na física a gente estuda a natureza e os seus fenômenos, certo? Tem várias áreas da física: eletricidade, mecânica, termodinâmica, fluidodinâmica. E a física sempre se preocupou em estudar a natureza. O homem estava lá para olhar os fenômenos, observando, curioso. E a física é a ciência que estuda tudo isso. E a física faz uma parceria muito grande com a matemática. A gente observa os fenômenos físicos da natureza e para tentar explicar e prever algum fenômeno, a gente usa modelos matemáticos com cálculos, certo? Como é que os cientistas fazem mais ou menos essa metodologia? Eles fazem a observação do fenômeno, observa, vê o que está acontecendo, vê o que vai acontecer, vê o que não aconteceu, anota, faz medição. E isso pode durar pode ser dias, noites, meses, séculos, a vida toda do cara. Séculos quando são vários cientistas, obviamente. E aí eles lançam hipóteses e vão caminhando devagarzinho, é assim que faz a ciência. E com isso as teorias para tentar prever. E lembrando mais uma vez que teoria não é a verdade. A teoria explica o fenômeno, mas não significa que ela esteja correta. Ela está correta por partes. As medidas físicas. As medidas mais comuns que a gente encontra é o metro, quilograma e o segundo. Essas medidas são bem definidas atualmente. Como é que eles fazem essas definições? As três têm definições diferentes, obviamente, né? Que são três unidades diferentes. Eles sempre procuram um padrão. Porque nada, por exemplo, Deus chegou e disse: 1 metro vai ser esse tamanho. Não, ele não disse. A gente estabeleceu o padrão para que ficasse fácil a comunicação entre as pessoas, né? Só que é óbvio que existem vários padrões, não tem só 1 metro, tem pés, jardas. Quilograma é o padrão do SI para massa. Só que o pessoal também fala grama, certo? Segundo também, horas. Algarismo significativo. Para você entender isso aqui, suponha que eu quero fazer a medição dessa réguazinha aqui, dessa barra com a régua. Eu vejo aqui que dá 3 ponto alguma coisa. 3.8. Aí eu sei que aqui, ó, eu chamo o algarismo 3 de correto, definição, e o 8 de duvidoso, né? Como podem ver, ó, tá entre 3 e 4, 8. E a soma disso, duvidoso e correto, são os algarismos significativos da nossa medida, tá ok? Se eu viesse com... Não, acho que deu pra entender, certo? Aqui, ó, zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo não são significativos. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a medida é 6.8, tá ok? Se eu quiser fazer assim, ó, 0,068 vezes 10 elevado a 2. Os dois zeros aqui, ó, não são significativos. Mas se tivesse assim, por exemplo, 608, esse zero seria, certo? Em multiplicação e divisão, o resultado deve possuir o número de algarismos significativo do menor fator. Isso é óbvio, porque a gente não deve propagar a incerteza do nosso resultado. Exemplo, se eu quero multiplicar 1,2 vezes 3,28. 1,2. Pega a calculadora, eu me errar. Calcular aqui na calculadora, sou nem mongol. 1,2 vezes 3,28. O resultado é 3,936. Só que eu não vou dizer que o resultado é isso aqui. Eu vou falar isso aqui, ó, 3,94. Aí você vai ver, por que o 4? É o próximo tópico aqui. Formas de arredondamento. Se o primeiro número que eu excluí do meu resultado, quem foi o primeiro número que eu excluí? O 6. Se esse número for maior do que 5, eu arredondo. Por exemplo, aqui, ó, 3, eu arredondo o primeiro número que eu não excluí do meu número principal. Para deixar melhor, 3.936. O 6, primeiro que eu excluí, maior do que 5, beleza. Arredondo o próximo que ficou 4. Se fosse, por exemplo, 3,932,
eu não arredondaria para 4 aqui, ficaria 3.93. Se fosse 3,937, ficaria 3,94. Se fosse 5,948, ficaria 5,95. Deu para entender? Quando adição e subtração é a mesma regrinha, a gente sempre preserva o menor fator. Não vou explicar aqui porque eu acho que deu para entender. Qualquer coisa se deixa dúvida. É na notação científica. Para deixar um número na notação científica, a gente faz dessa forma aqui, ó. Pega aqui o númerozinho que tá entre 1 e 10. 10 elevado a x, que é a ordem de grandeza. Exemplo, 36, notação científica. 3,6 vezes 10 elevado a 1. Isso aqui está entre 1 e 10, ok. 150 seria 1,5 vezes 10 elevado a 2. Está entre 1 e 10, simplesmente assim. E a ordem de grandeza? Como é que eu digo a ordem de grandeza de um número? Bem, se o número aqui n for maior ou igual a raiz de 10, está assim, né? Está 10 elevado a x. A ordem de grandeza vai ser 10 elevado a x mais 1. Se o n for menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a x. Tá ok? Exemplo. Tinha um exemplo aqui já, né? Se eu tiver 6 vezes... Não, eu tiver 8 vezes 10 elevado a 4. 8 maior do que raiz de 10. Ok. A ordem de grandeza 10 elevado a 5. Se eu tivesse 3, 10 elevado a 6. A ordem de grandeza desse bicho seria 3 vezes 10. Oh, perdão, não tenho 3.